Eu quero nessa hora estar contando um testemunho pessoal, uma experiência que eu tive com Deus. Essa experiência ela já tem um bom tempo, mas eu quero contar exatamente essa porque ela foi um divisor de águas na minha vida, na minha história de vida. E eu tenho certeza que se você caminha com Deus, você tem testemunhos para contar. Eu tenho vários testemunhos, várias coisas que Deus fez na minha vida e eu quero estar lhe contando esse. Alguns anos atrás eu fui acometida de uma enfermidade e os médicos não tiveram diagnóstico do que seria aquela enfermidade. O meu sangue foi diminuindo, o meu hematócrito chegou a 14 e hoje o padrão, o mínimo tem que ser 36 e é como se eu estivesse me desfalecendo dia após dia. Eu ia perdendo as minhas forças, eu ia perdendo a vontade de tudo, eu não tinha mais força nem para caminhar, eu estava andando, escorando minhas mãos nas paredes de casa, porque não tinha vigor mais na minha vida. E foi um momento muito difícil, um deserto muito difícil que eu atravessei. Eu tive um problema sério, uma anemia profunda, crônica, e que eu não tinha tido nenhuma hemorragia, nem no estômago, nem nada. Eu não tinha tido nenhum episódio que caracterizasse aquela anemia profunda, e cada vez mais aquela anemia ia piorando na minha vida. Por fim, chegou um belo dia que eu estava nesse momento de toda essa doença e eu perdi totalmente as forças, a ponto de que eu deitei no chão. Desfalecida, eu me deitei no chão. E eu me lembro que ao meu redor estava a minha família e a fisionomia que eles me olhavam, eu sabia que o negócio estava muito estranho para mim e eu sentia que estava realmente a coisa muito difícil para mim, porque pela fisionomia deles, todos pálidos, com os olhos arregalados, eles olhavam para mim ali, deitada naquele chão. É como se eles estivessem vendo alguém sem vida. E era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Naquele momento em que eu estava ali deitada, eu sentia que eu estava totalmente desfalecida, eu me sentia fraca, não conseguia mais falar. Eu não tinha força para absolutamente nada. Começou a me faltar ar. Eu me lembro que começaram a colocar álcool, as mãos com álcool, naquele momento, aquele primeiro momento ali, para que eu me restabelecesse, como se fosse um desmaio. Às vezes as pessoas fazem isso. Naquele momento era o que tinha, naquele momento de aflição ali. E eu com aquela falta de ar, totalmente desfalecida, totalmente caída, naquele momento eu comecei a entregar o meu espírito a Deus, porque eu sabia que eu estava saindo dessa terra, literalmente, eu estava deixando o meu corpo ali naquele lugar, e eu naquele momento entreguei o meu espírito a Deus. E nessa oração que eu fiz, pedindo primeiramente perdão ao Senhor, não consegui abrir a minha boca, não foi pelos lábios, mas foi pelo meu espírito, diante do Espírito de Deus, essa minha oração. E enquanto eu orava, pedia perdão a Deus ali, pela minha vida, e naquele momento eu entregava o meu espírito a Deus, porque eu sabia que não tinha tempo mais para nada. E naquele momento foi um momento crucial da minha experiência com Deus, porque naquele exato momento o Espírito Santo de Deus bradou dentro da minha alma e ele me disse o seguinte: eu não sou o Deus da vida, porque você não me pede por vida? E aquilo começou a borbulhar de uma forma na minha alma, borbulhar na minha mente, borbulhar dentro de mim, porque eu sabia o Deus que eu servia, eu sabia o poder que Deus tinha de restaurar, de mudar qualquer situação. E naquele momento eu comecei diante dos meus pensamentos, diante da minha alma, ali conversando com Deus, eu comecei a declarar: Senhor, eu sei que Tu podes.
Eu sei que Tu és o Deus de vida, sim. E nessa hora eu clamo a Ti por vida. Naquele momento eu exercitei a minha fé diante de um chamado de Deus. Aquele momento quando eu me levantei ali, quando eu fui restabelecida, quando eu comecei a voltar a minha respiração normal, quando eu comecei a voltar as minhas forças no meu corpo e me levantei naquele momento, naquele estágio, eu tenho certeza que Deus operava algo profundo e glorioso na minha alma. Naquele momento eu estava sendo curada não apenas fisicamente, mas também na minha alma. Aquele levantar ali, eu estava ressurgindo, eu estava ressuscitando para aquilo que Deus tinha a fazer na minha vida. Que você, que talvez hoje se encontre nesse estágio, literalmente deitado, sem força, sem vida, e já chutando balde, já deixando tudo para lá, esquecendo das promessas de Deus, não entendendo mais nada de promessa de Deus. Eu quero lhe dizer que Deus é um Deus que age no sobrenatural, Ele tem uma forma maravilhosa de agir, e eu tenho certeza que Ele pode agir de uma forma grandiosa, assim como Ele agiu na minha vida, me restaurou vida, me restabeleceu no seu reino, me posicionou naquele que Ele tinha para fazer através da minha vida, porque nós temos um chamado nessa terra, você tem um chamado de Deus para ser executado nessa terra. Portanto, não deixe que a prostração, não deixe que o desânimo, não deixe que a falta de fé, não deixe que as heresias desse mundo minem a sua fé, porque o que mais se tem aí são heresias para minar a nossa fé. Mas se você quer experimentar esse Deus sobrenatural, venha comigo, vamos estar testemunhando e espalhando o amor de Deus. Testemunhe, use a sua rede social para testemunhar algo que Deus fez na sua vida, hoje, ontem, há 10 anos, 20, 30, não importa, o importante é que Ele fez. E eu tenho certeza que Ele continuará fazendo algo maravilhoso na sua vida. Deus abençoe, um beijo no seu coração, muito gostoso nessa hora. Amém.